Estaremos agora dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada diária. Estaremos lendo o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Tivemos um atraso de mais ou menos uma meia hora, porque recebemos alguém aqui para atender. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O sábado não era um sábado igual ao sábado nosso, era o sabá. Ele começava na tarde da sexta-feira e até a tarde do sábado. E nesse período havia limitações até para a pessoa caminhar. Não podia caminhar. Tem gente que hoje diz que guarda o sábado, mas viaja no sábado vários quilômetros. Então, meus irmãos, nós vemos que tinha um legalismo. Então, só porque é sábado, eu não vou praticar o bem para uma pessoa, eu não vou ajudar uma pessoa. Mas não pode fazer isso no sábado, né? Mas pode fazer sim. E Jesus falou que ele não queria, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Misericórdia. A misericórdia vem na frente do sacrifício. Não, nós vamos guardar o sábado. Ainda que alguém caia no buraco e morra, nós não vamos mexer. Não, meus irmãos. Jesus é Senhor do sábado. Nós podemos. É fácil de entender. Um médico, ele não vai trabalhar no sábado? Nesse período da sexta à tarde e até o sábado de manhã, à tarde? Então, vem cá, se ele não vai trabalhar, não, mas o médico pode. O médico pode. Mas o médico não trabalha sem o motorista da ambulância, sem o enfermeiro da ambulância, sem o auxiliar de enfermagem da ambulância. Se a ambulância furar um pneu, vai ter que ir no borracheiro. Se o borracheiro não tiver o pneu, vai ter que ir na loja de pneus. Se tiver que fazer uma cirurgia, vai sujar o centro cirúrgico, o pessoal da limpeza vai ter que limpar, vai ter que repor o material. Então, não tem mais sustentação disso aí. Isso aí foi para uma época, para o povo daquela época. Porque Jesus diz aqui no versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os pães da proposição, que eram os pães que só os sacerdotes podiam comer, mas Davi chegou lá com os homens dele, com fome, e não tinha outro pão, e deram aquele pão para Davi. Então você vai deixar, não, porque esse aqui é o pão da proposição. Não, Deus quer misericórdia primeiro, que nós tenhamos piedade, dó, né, comiseração, que nós entendamos os problemas do nosso semelhante. 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo:
é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? O cara vai ser hipócrita, uma ovelha dele saudável, boa, bonita, cai no buraco no sábado, ele vai deixar passar o período do sábado para tirar? Ele vai tirar logo, imediatamente. Então, eles queriam pegar Jesus numa pegadinha, não é? E 12, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Hoje está tendo inversão de valores. Tem gente aí defensor dos animais, né? Eu também sou defensor dos animais. Mas eu perguntei aqui, em Americana, quem toma conta do zoológico, se alguma ONG que cuida dos animais, algum dia ligou lá para ver se estava precisando pelo menos de uma banana para o macaco. Ele falou, não, nunca nenhuma ONG ligou. E às vezes as ONGs, né, elas recebem que pessoas se sentem tocadas e dão dinheiro. E eu não vou dizer que seja a totalidade das ONGs, mas ele disse que nenhuma nunca ligou para saber se estava precisando de uma carne para o leão, para o tigre, o alimento do rinoceronte, porque tem um gasto muito grande com o alimento. Agora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Não é verdade? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Nós temos que fazer bem nos sábados. 13. Então disse àquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram o conselho contra ele para o matarem. Os fariseus eram legalistas, eles queriam cumprir o sábado, mas eles não amavam as pessoas, eles queriam cumprir a lei. E aí, como Jesus curou o homem, fosse parente deles, eles não agiriam assim. E eles fizeram um complô para pegar Jesus numa situação para matar. Jaciel Elias Ribeiro, bem-vindo, meu querido, tudo bem? Com a família, tudo certinho? Então, e eles formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Ele não respeitava o sábado para salvar, para curar, para amenizar o sofrimento das pessoas. Nós não podemos ser assim. É uma lei que nos proíbe de fazer o bem. Não pode, meus irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Né? E só precisa de ajuda, de perdão, quem errou. Quem não errou não precisa ser perdoado. Quem está são não precisa de ser curado. Então nós temos que avaliar bem isso. E ele curou a todas. 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Não subsistirá, pois, o seu reino. Não, ele não expulsava. Porque acha que um demônio vai expulsar o outro? De jeito nenhum. Não é? E ele diz assim, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então vossos filhos? Também por Beelzebu? Não é por Deus. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo, está ventando aqui um pouquinho, é chegada a vós o reino de Deus. É pelo Espírito de Deus. 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, não amarrar, né? Conter o valente, saqueando então a sua casa? E no 30 ele diz, quem não é comigo, Dag Cardoso, bem-vinda em nome de Jesus, assista até o fim. Nós estamos para frente do meio. Olha bem, quem não é comigo, versículo 30, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está com Jesus, é contra Jesus. Nós temos duas opções, ou ficar a favor de Jesus, ou contra Jesus. E aí, ficar contra Jesus não é coisa boa, né? 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É fácil de entender, porque o Espírito Santo foi quem mandou os homens, ele que estimulou, né? Ele que moveu, ele que inspirou os homens santos de Deus para escreverem a Bíblia. É ele quem nos orienta, é o Espírito Santo, quando você tem aquela luta, eu vou fazer essa coisa, você sabe que é errado, e alguém fala para você, não faça isso. Você sente uma voz dentro de você, algo, falando, não faça isso, que isso ser-lhe-á prejudicial. E aí você pode fazer, ceder à tentação. E você pode não ceder e ficar do lado de Deus. Então, temos que tomar esse cuidado. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Tem gente que a gente vê falar no púlpito, ou conversa, ou faz a coisa, mas ele fala de um jeito e pratica de outro. Em Mateus 7,24, Jesus fala, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Não adianta só ouvir, só falar, tem que praticar. Em Tiago 2,12 diz, assim falai, assim procedei. Se a pessoa diz que ama a outra, eu amo você, minha esposa, eu amo você, meu esposo, eu amo você, meu filho. Então, ele tem que praticar o amor para mostrar que a palavra dele vai ser seguida pela atitude correta dele, pela ação correta. Não adianta, diz até João Galego, ter um discurso que não é acompanhado pela prática do discurso. Tem gente que fala muito bonito, de família, tudinho, e vive mal com a mulher, com os filhos, com tudo, larga tudo, não é? Então nós temos que tomar cuidado. Em primeiro é Deus, em segundo é a nossa família, para depois vir o ministério. Porque para eu fazer parte do ministério, eu tenho que saber cuidar da minha família. Em
Em 1 Timóteo 5,8 diz, quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então eu tenho que saber cuidar da minha família. Primeiro é a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e o ao próximo como a ti mesmo. E tem que amar o próximo, mais próximo, é a família. Os domésticos da fé, Gálatas 6,10 diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E parece que os domésticos da fé, tem gente que quer ganhar uma alma para chegar dentro da igreja e pisotear aquela alma, machucar aquela alma, né? A Dagmar falou, a igreja começa em casa, e começa em casa mesmo. Elcio da Silva, que bênção, bem-vindo em nome de Jesus. A igreja começa em casa. Se você não tem a sua família sob sujeição, seus filhos, não controla tudo, não tem uma vida equilibrada com a sua esposa, com o seu esposo, o que você vai ensinar para os outros? O que você vai ensinar para os outros? Eu sou contra um pastor que pratica a separação, larga a sua mulher, a sua família, e depois continua pregando. Ele largou a família dele, ele não sabe nem cuidar de uma família, ele vai cuidar da igreja de Deus? Não pode, isso aí está errado. Tá bom? Não sou eu que estou falando, não, a Bíblia mostra claramente lá em 1 Timóteo 3. Agora, olha bem. E pelo fruto a gente conhece a árvore. Que a árvore é bonita, eu te digo, mas quando se você vai ver a prática daquela pessoa, como é que aquela pessoa vive, como é que aquela pessoa se comporta, aí você fala, opa, isso aí é uma árvore enganosa. E isso é o que mais tem, está no plural. Eu sempre repito, 2 Timóteo 3,13, e os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Às vezes enganando de boa fé, pensando que estão ajudando, às vezes enganando por falta de conhecimento bíblico, às vezes enganando, tendo conhecimento bíblico, mas usando de má fé para agradar superiores a ele hierarquicamente da igreja. Meus irmãos, cuidado, porque lá no inferno não é igual uma fábrica. A fábrica tem uma quantidade de funcionários. Não adianta mandar currículo. Para o inferno cabe todo mundo. No céu não cabe todo mundo, não. No céu só cabe quem estiver em condições de entrar lá. Mas no inferno cabe toda sorte de pessoa que faz coisa errada. Né? E ele continua aqui, raça de víboras. Olha como é que ele chamou. Se a gente chamar alguém de raça de víboras, aí eles vão querer pular no pescoço da gente. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O coração está cheio de coisa que não serve. O que tem que estar no nosso coração é a palavra de Deus. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? Que o que está aqui dentro sai pela boca. Se for coisa boa, sai coisa boa. Se for coisa ruim, vai sair coisa ruim. 35. O homem bom tira boas coisas do teu tesouro, do bom tesouro do teu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Né? Um tem um tesouro bom no coração e outro tem um tesouro mau. Como é que você vai tirar tesouro bom no lugar que tem só tesouro mau? Mas do lugar que tem tesouro bom, você tira tesouro bom. Né? 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseres, hão de dar conta no dia de juízo. Vai ter um dia de julgar.
Então aquela palavra ociosa, aquela palavra que não serviu para nada, aquela palavra que não engrandece o nome de Jesus, aquela palavra que não honra, que não glorifica, que não adora, que não louva, que não bendiz, que não magnifica, que não prega, que não anuncia, que não publica as grandezas de Deus, elas vão passar e vão dar conta no dia do juízo. Tem gente que não acredita nisso e não tem medo de fazer uma porção de coisas, sendo a pior delas a falta do amor, que vem acompanhado da falta da humildade, da falta do perdão, da falta da misericórdia. Meus irmãos, tem gente assim, mas aos punhados. E eles vão passar por um juízo. E eles pensam que não. Eu acho que eles pensam que o galardão, desculpe, é o que eles vão ganhar aqui na terra. Mas não é assim não. Não é assim não. 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O que eu falar pode me justificar. Se eu falar algo que vai corroborar, que vai ser condizente, que vai ser algo de acordo com a Bíblia, eu vou ser justificado pela graça, pela fé, pelo sangue, pelo próprio Deus. Mas se as minhas palavras não forem assim, seremos condenados. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. As palavras agradáveis aos ouvidos do Senhor farão com que nós sejamos justificados. Mas as palavras que Deus abomina, os ensinos, as pregações, as histórias, as fábulas, as mentiras, que tem gente que mente no púlpito. Eu conheço história de pastor que mentiu no púlpito e depois contou para um amigo dele, né? Essas pessoas, quando enfrentarem esse juízo, vão passar um aperto bem grande. 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus falava dele, né? Que como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, ele ia passar 3 dias, né? 3 noites no seio da terra. 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui que está alguém que é maior do que Jonas. Jonas levou uma mensagem da parte de Deus, e Nínive, que era uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, ela pôde ser salva, muita gente foi salva, né? Agora ele falou: aqui está alguém que é maior do que Jonas. Eles estavam querendo pegar Jesus com aquela pergunta, né? Dá um sinal. Meus irmãos, nós vemos muitos sinais. Nunca houve tanto sinal desde a saída do Egito, a travessia do deserto, tantos sinais e maravilhas, milagres, coisas extraordinárias, e morreram todos. Os 603.550, acima de 20 anos, que podiam empunhar a espada, só 2 sobraram. Morreram 603.548. Por quê? Porque não acreditaram. 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão.
A rainha, nós sabemos aqui, né, a rainha de Sabá, ela foi lá conhecer a sabedoria, a riqueza de Salomão. Mas Jesus falou assim, mas aqui está alguém que é maior do que Salomão. Muito maior do que Salomão. Não tem comparação. 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Tem a pessoa que é livre pela palavra, mas não procura manter-se livre. Não é? Por isso que Apocalipse 3,11 diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mateus 26,41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você é limpo, você precisa manter-se limpo. E quem limpa, está escrito lá em João 15,3, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Né? Porque o espírito que saiu mal, ele volta, acha a casa vazia, a pessoa não colocou Jesus ali, Manuel chamou, bem-vindo, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Bom dia. E aí o que acontece? Acontece que ele entra e ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. Então a situação dessa pessoa vai ser pior do que a anterior. Então nós temos que zelar. Se nós não cuidarmos da nossa salvação, nós poderemos perdê-la e podemos tornarmos-nos piores do que éramos. Né? Tem gente que aceitou Jesus, seguiu, depois destramelou, conforme diz o outro. Passou a viver uma vida podre, uma vida porca. E a pessoa fala, gente, eu conheci aquele homem crente, aquela mulher crente, olha como é que está agora. É porque ela deixou lá, quando Deus limpou, ela não procurou agregar a palavra de Deus na sua vida. Porque a palavra protege, não protege? Não diz que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti? A pessoa não fez isso. Largou as coisas assim, largou a palavra. Nós vivemos pela fé, pela palavra. Precisamos da palavra em nossas vidas, senão nós vamos tomar um susto muito grande. Um susto muito grande. Iremos para uma situação muito pior. Eu conheci uma mocinha que cantava maravilhosamente bem, ia direto à igreja, não deixava de ir. De repente ela deu uma destramelada, foi parar na prostituição, estragou a vida. Meus irmãos, nós precisamos, e depois para resgatar a pessoa, né? A pessoa cai num buraco, às vezes dá para resgatar, mas cai num buraco muito fundo, lameado, com água, com cobras, com outros animais. Meus irmãos, o negócio não é brincadeira, não. Tá? 46. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. 47. Ele disse-lhe a alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Então ele tinha mãe, ele tinha irmãos. Aqui nessa época José já era morto, né? Mas ele tinha irmão, nós falamos, está lá em Mateus, aqui em Mateus. Vai ser aqui em Mateus o próximo, 13:55. Nós vamos ver o nome dos irmãos de Jesus, iremos ver. Tá bom? Permitido Deus. 48, ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mão e meus irmãos,
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu Pai, é meu irmão, e irmã e mãe. Então, para você ter esse parentesco, essa ligação com Jesus, você tem que fazer a vontade do Pai dele que está nos céus. E para fazer a vontade, tem que ler na Bíblia para ver qual é a vontade. Tá certo, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Que nós possamos ir crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, espiritualmente, nós estaremos mais fortalecidos. Que Deus continue a abençoar cada um de nós, guardando-nos e protegendo com as suas potentes mãos de amor, de misericórdia e de bondade. Amém.